Olá, minhas amigas do pequeno grupo de segunda-feira. É muito bom estarmos juntas aqui de novo, né? Mais uma vez, com a graça do Senhor, para o adorarmos juntas e para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no meu verso preferido, Isaías capítulo 30. Em Isaías capítulo 30, no verso 21. E esse verso ele diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe, muitas vezes nós não sabemos qual caminho seguir, não é? Nós nos encontramos em momentos difíceis, em problemas para resolver, em decisões sérias a tomar, em situações que nós não sabemos como nos comportar. Às vezes os problemas são tão grandes, né? O medo, a angústia, o sofrimento é tão intenso e a gente não sabe como seguir, como prosseguir. Mas o Senhor fala para nós assim: olha, quando o teu pé desviar só um pouquinho do caminho para a direita ou só um pouquinho para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você falando: este aqui é o caminho, ó, não desvia. Cuidado, não desvia não, esse é o caminho, ande por ele. Eu não sei quantas de vocês estão acompanhando tudo isso que tem acontecido no mundo. Eu acho que eu sou a que menos acompanha. Nós não temos televisão em casa. Essa foi uma opção nossa, de não ter TV em casa, porque as notícias são mais devastadoras do que auxiliadoras. E muitas vezes elas deixam a gente tão para baixo, tão chateados e tão triste com tudo que acontece, que eu prefiro escolher um dia para ir lá na internet e ver tudo que está acontecendo e aí sozinha tirar as minhas próprias conclusões do que ouvir um telejornal, por exemplo. E nos últimos dias, né, a gente acompanhou aí algumas coisas que aconteceram. Né, no Haiti foi o terremoto e aí depois o furacão e tantas pessoas sofrendo. E no Afeganistão, tantas pessoas querendo fugir da sua pátria. E eu e o Renato, aqui meu esposo, nós ficamos impressionadíssimos com aquele avião que saiu de lá, né? Um avião americano que ia sair de lá vazio. Ele foi levar alguns equipamentos para sair do Afeganistão vazio. Mas quando as pessoas daquele país perceberam que o avião estava vazio, eles começaram a quase que invadir o avião, né? Entrar, e de repente o comandante do avião falou: para, fecha a porta. A gente não pode levar mais ninguém. Nem autorização ele tinha para levar todas aquelas pessoas para os Estados Unidos. E eles fecharam as portas e dentro daquele avião tinham 640 pessoas fugindo do seu país. Mas o mais impressionante para mim foram as pessoas que não entraram. Algumas pessoas ali se agarraram ao trem de pouso, se agarraram ao avião da forma que elas conseguiram. E eu não sei o quanto elas pensaram que aquele avião andaria a mais de 1.000 quilômetros por hora no céu e eles não teriam força para aguentar, né, aquela velocidade. Ou mesmo numa altitude que um avião anda, a temperatura ali é de menos 50. Como aguentar uma temperatura dessa? Mas se eles chegaram a pensar nessa possibilidade, eles ainda assim escolheram passar por isso, tentar e morrer de uma forma, né, catastrófica como morreram, do que ficar no país deles e morrer ali no país por um grupo terrorista que tem tentado comandar o país. É uma situação de muito desespero. É uma situação de medo, de angústia que eu não sei medir. Mas eles preferiram morrer de qualquer forma
de tanto medo, de tanto pavor, de tanto desespero que eles tinham de continuar na situação em que eles estavam. Mas olha o que o Senhor nos fala. O Senhor nos fala, olha, o caminho é meu. O teu caminho é meu. Sou eu que coloco o teu pé no caminho. Não tenha medo, não. Porque quando você começar a desviar do caminho que eu preparo para você, eu vou te falar. E sabe, em Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, o Senhor ainda fala assim, capítulo 6, verso 16 de Jeremias, ele diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É claro que nenhuma de nós passamos por essas angústias, esse medo que esse povo tem passado. Mas aqui, nos problemas que nós enfrentamos, nas angústias que nós sofremos, eu sei que vocês, como eu, muitas vezes não sabem como agir. Mas olha o conselho de Deus para nós. Se coloca à margem do caminho. Para um pouco o que você está fazendo. Para um pouco. Se coloca de lado. Para de andar aí igual a multidão andando, né? Para um pouco o seu caminho. Se coloca na margem. Olha e pergunta. Perguntai pelas veredas antigas. Eu gosto muito desse verso também. Porque as veredas antigas, para mim, se remete à Bíblia. A gente está tão acostumada em ver os novos caminhos que as pessoas têm tomado, as novas formas de família, as novas condutas, a forma como os jovens se comportam hoje, as opções, né, que os jovens têm tomado hoje, que são tão diferentes de como eram na minha época, como eram na sua época e como eram antes ainda, né, tudo tão diferente hoje, como as crianças são hoje, é tudo tão diferente. Mas olha aqui, perguntai pelas veredas antigas. Sabe, ali o antigo, o que é chamado de antiquado, o que é chamado de arcaico. Pergunte pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Eu não tenho dúvida do meu caminho. E eu espero que você também não tenha dúvida do seu caminho. É um caminho que muitas vezes parece antigo, antiquado, arcaico, retrógrado. Eu já ouvi vários nomes. Já ouvi muitas pessoas falando para mim assim que, nossa, mas você é muito fanática com as coisas que você acredita, mas você, queridos, queridas, o caminho certo é pelas veredas antigas. Andai por ele e só assim você terá descanso para a sua alma. Os caminhos que esse mundo tem tomado são caminhos muito perigosos. São caminhos que aqueles que trilham esses caminhos, aqueles que buscam esses caminhos novos, modernos, né, jovens, em algum momento da vida, eles vão olhar para trás e eles vão ver que este caminho não era o melhor. O plano do Senhor não é esse. O plano do Senhor são os caminhos antigos. O plano do Senhor são os mandamentos, aqueles velhos, antigos, desde a fundação do mundo. Esses são os caminhos do Senhor para nós. Sabe, nesse contexto aqui de Jeremias, o povo não queria mais seguir o Senhor. Não queria mais obedecer os mandamentos. Se você terminar de ler esse verso 16 do capítulo 6, aqui o profeta fala assim que o Senhor falava isso para eles, ponde-vos à margem do caminho, olha para os caminhos antigos. Pensa que naquele tempo ele já falava isso. Olha para os caminhos antigos, para como os antepassados viviam, para como os patriarcas viviam. O caminho é esse, ande por ele para você ter descanso. E o povo falava assim, mas eles dizem ao final do verso, não andaremos. O mundo fala isso hoje. Nós não queremos esse caminho.
Esse caminho, esse negócio de ficar ouvindo uma vozinha atrás da orelha falando assim, oh, cuidado, o caminho não é esse. A gente não quer esse caminho, é isso que o mundo prega hoje. O mundo prega assim, não anda nesse caminho não, esse caminho é arcaico. Vem ser feliz. Anda num outro caminho, escolhe ser feliz. Faz o que você quer, o que o seu coração deseja. O caminho do Senhor não é esse. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas ao final são caminhos de morte. Esses caminhos novos, que parecem que são felizes, que parecem que vão nos dar alegria, são caminhos de morte. Os nossos caminhos não são esses. Sabe, diante de tudo isso que está acontecendo, eu fico pensando quando é que tudo vai começar? Quando é que vão começar aí todo o movimento para o decreto dominical, e quando vai chegar a hora de nós escolhermos sair do meio desse povo, porque vai ser a hora de nós nos guardarmos, de nós nos retirarmos só para o nosso bem, para sofrermos menos. Sabe? Em Isaías, no capítulo 33, no verso 22, Isaías 33, verso 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Não há salvação em nenhum outro lugar. Não há nenhum outro caminho. Não há nenhuma outra forma de ser feliz. Este mundo é um mundo que só nos oferece caminhos de morte, caminhos de dor, de sofrimento. E mesmo quando caminhamos com o Senhor, no caminho que Ele escolheu para nós, ainda assim, nós temos momentos de angústia, de dor e de sofrimento. Mas olha, o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, nosso rei, e Ele nos salvará. Eu creio que muito em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Muito em breve, os eventos vão começar a se desenrolar com muito mais velocidade. E vai chegar o momento em que nós vamos ter que nos colocar à margem do caminho e perguntar ao Senhor: Senhor, e agora? Para onde vamos? E o Senhor vai nos mostrar. Eu acredito que logo, muito em breve, o decreto dominical será lançado e nós teremos importantes escolhas a fazer. E que a nossa escolha seja andar no caminho que o Senhor preparou para nós. Pode ser um caminho que a princípio pareça ardoroso, difícil, complicado. Às vezes parece que nós não vamos ter força ou disposição para trilhar esse caminho. Mas o Senhor de tudo sabe. E tudo está nas mãos dEle. Ele é o nosso juiz, nosso legislador, nosso rei e nosso salvador. Ponde-vos à margem do caminho e perguntai: quais são as veredas antigas? E achareis descanso para a vossa alma. Que o Senhor te dê tudo aquilo que você precisa para trilhar o caminho que Ele tem para você, para que a sua alma tenha descanso. Talvez descanso não nesta terra, mas no porvir. Que essa seja a esperança viva no nosso coração. Que logo, logo nós teremos descanso se andarmos no caminho do Senhor. Posso fazer uma oração junto com você? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem um caminho preparado para nós. Porque os seus caminhos são sobremodo excelentes e muito mais altos do que os nossos. Obrigado porque em meio a tantos caminhos de morte neste mundo, o Senhor tem preparado um caminho de vida para nós. Por favor, Senhor, nos ajude. Nos ajude a querer andar nesse caminho, a trilhar este caminho por mais difícil que nos pareça ser.
que nós estejamos dispostas a andar pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Por favor, Senhor, nos dá força e ânimo para isso. A jornada ainda não acabou, mas que nós possamos estar prontas para aquele grande dia em que o Senhor voltar e ou nos tirar do pó da terra, ou nos transformar nos ares para encontrarmos com o Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude a mostrarmos o caminho a outras pessoas também. Nos dá uma semana, Senhor, na Tua presença. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridas. Deus abençoe a cada uma de vocês. Um beijo!